Bem-vindos ao canal de Diversão e Conhecimento. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da idolatria. Bem-vindos a você do canal Diversão e Conhecimento. Trazendo mais novidades aqui sobre essa suposta Terceira Guerra Mundial que pode acontecer, né? Suposta porque ainda não aconteceu, né? Mas eu creio que estamos vivendo dentro dessa Terceira Guerra Mundial. O começo dela, de como ela está desenrolando. E interessante, né? Que na Segunda Guerra Mundial e Primeira, quem poderia saber sobre os fatos mesmo era só quem estava lá presente, né? Mas agora nós estamos muitas vezes longe e conseguimos ver aqui informações não na mídia aberta, né? Porque a mídia aberta simplesmente não fala nada sobre o assunto. E quando fala de uma maneira manipulada. Mas ainda bem que temos esse canal aí, Terça Livre. Peço a vocês aí do canal Diversão e Conhecimento, se inscreva nesse canal se você gosta de informações sobre a guerra, sobre política. Estão muito bem atualizados. Muito bem mesmo. E continuando aqui, esse é o Leonardo que apareceu num dos programas. Deu na telha: China apoia Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Eu vou colocar só um trechinho para a gente comentar em cima. Não quero tomar um strike desse canal, né? Poxa vida, não é isso que eu quero. Eu quero só divulgar aqui porque realmente esse canal ele tem trazido muitas informações inéditas, informações muito diferentes que nós temos recebido na nossa mídia. Então vale a pena você conferir esse canal. Você quer ficar atualizado sobre esse assunto? Esse canal é... Vamos ver o que o Leonardo vai falar aqui sobre a postura, o que está acontecendo na Coreia hoje. Coreia e China, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Primeiro que assim, essa notícia de que a China interrompeu a compra de carvão da Coreia do Norte, a gente tem que ficar com o pé atrás, porque por mais que a China diga que está fazendo isso, a gente tem que ver se é verdade, entendeu? Porque não é a primeira vez que a China diz não é a primeira vez que a China diz que está colocando em prática uma sanção contra a Coreia do Norte, mas aí você vai ver a realidade e não é verdade, é só falar da boca para fora. A China tem muito disso, né? A China fala que está fazendo uma coisa, mas na verdade está fazendo outra. Então, eu ficaria com o pé atrás para ter certeza se de fato a China está fazendo essa sanção, né? Mas se for verdade essa sanção, é um sinal de muito problema para a Coreia do Norte, né? Porque a Coreia do Norte tem algumas fontes de renda, né? Como a Coreia do Norte é um país extremamente fechado, que não tem relações diplomáticas com praticamente ninguém, só China, Rússia e Cuba, né? Esses países ditadores. Então, o que acontece? Tem poucas fontes de renda. Quais são as fontes de renda da Coreia do Norte? Uma delas é exportar carvão para a China, né? E como tem muito carvão na China, eles exportam para a Coreia do Norte e tem uma fonte de renda. Outra fonte de renda são os trabalhadores norte-coreanos que vão trabalhar no exterior. Então, são trabalhadores do setor de construção, que vai trabalhar na Rússia, que vai trabalhar na China, em outros países do Sudeste Asiático, na parte da construção, né, civil, e eles ganham aí o seu salário, 90% eles são obrigados a mandar para a Coreia do Norte. É como se fosse um Mais Médicos, entendeu? É que nem o Mais Médicos versão Coreia do Norte, só que é mais pedreiros, não é Mais Médicos, é mais pedreiros, né? E também tem outro tipo de trabalhador norte-coreano que vai para o exterior, são no caso das mulheres, que elas vão trabalhar como garçonete em restaurante norte-coreano e em outros países também, né? É uma fonte de renda. Só que assim, nesse caso, também a situação na Coreia do Norte está piorando, né? Teve o assassinato do Kim Jong-nam, que é o irmão do Kim Jong-un, né? Ele foi assassinado na Malásia, né? E nos últimos meses, vários restaurantes norte-coreanos no exterior estão fechados. O governo dos outros países, por exemplo, Camboja, mandou fechar o restaurante norte-coreano e muitas dessas trabalhadoras garçonetes desertaram para a Coreia do Sul.
teve um caso de uma deserção em massa que veio umas 5, 6, 7 garçonetes desertaram em massa para a Coreia do Sul. Então é menos dinheiro indo para a Coreia. Então, resumindo aqui, só para a gente ficar ligado o que está acontecendo, depois você pode acompanhar o vídeo lá, vou colocar na descrição do link, esse vídeo interessantíssimo, cara, porque esse jovem, ele mora na Coreia do Sul, então ele cita muitas situações da Coreia do Sul, porque lá ele está vivendo toda a situação e vendo o que está acontecendo com o que o povo da Coreia do Sul está fazendo em prol dessa situação toda. Como está a mentalidade deles lá. E você vai ficar chocado do que ele vai falar. Eu vou ver se eu consigo colocar o outro trechinho, pedacinho na frente, para encerrar. E vocês acompanham o vídeo total na íntegra no canal do Terça Livre. Que eu tô mais fazendo uma propaganda do canal Terça Livre aqui, cara. É um canal que eu descobri agora, mas que realmente é um canal que a gente pode se informar. Pelo menos ter informações diferentes, porque a gente só tem um tipo de informação. Acho que é justo a gente ter todas as informações de um lado e de outro. Aqui nós só temos informação de esquerda manipulada. A gente, por mais que a direita também pode ser que manipule um pouco também, a gente não pode... Todos têm o seu modo de ver, né? Mas é interessante que você venha dos dois lados. E vamos colocar outro trechinho também. Outra coisa interessante que eu queria mostrar aqui, porque ele está dizendo o seguinte: lá na Coreia do Sul, hoje, nesse momento, eles estão sendo, os jovens de hoje estão sendo manipulados e usados com manobra de massa de manobra. Como tem sido no nosso país? O nosso país é muito fácil ser massa de manobra, porque o nosso país é, na sua maioria, ignorante, um povo sem conhecimento, sem cultura, e muito corrupto. Então é muito fácil ser massa de manobra aqui. Mas um país como a Coreia do Sul, que a educação, o nível de educação é muito forte, muito grande, muito superior ao nosso país, e eu fiquei assim, até chocado com o que ele disse. Vamos ver o que ele disse. Como o país tem virado a cabeça para o lado do comunismo. As pessoas que agradecem os Estados Unidos por ter livrado a Coreia do Sul do comunismo, essas pessoas não é toda a população. Não é 100% da população coreana que tem essa consciência de espírito, entendeu? Quem são essas pessoas, então? São as pessoas mais velhas, né? Justamente são as pessoas que participaram do milagre econômico coreano. São as pessoas que tiveram um contato mais próximo com a guerra. Entendeu? São as pessoas que trabalharam, que deram sangue, que lutaram pelo país. Então são essas pessoas que, por uma vez, eu estava numa cidade que chama Daegu, com um amigo meu que trabalha na Força Aérea, né, dos Estados Unidos. Eu estava com um amigo. Esse meu amigo, a gente estava no metrô. Estava conversando com ele. E como o pessoal percebeu que ele era americano, veio um senhor de idade e, do nada, falou assim: olha, eu sou muito, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso país ajudando a nos defender. Assim, um senhor bem idoso, assim, sabe, mas muito simpático. Aquilo ali, nossa, eu fiquei emocionado, sabe? Eu fiquei emocionado. Nossa, olha, tem gente que valoriza isso. Mas o cara idoso. Agora, os mais jovens aqui, infelizmente, estão servindo de massa de manobra. Então, a Coreia do Sul está indo para a esquerda aqui, né? A presidente da Coreia do Sul sofreu um processo de impeachment, né? Muitas pessoas sabem, ela foi afastada, né? Aí é uma outra conversa que, para não misturar dois assuntos na mesma conversa, eu vou dar uma resumida, né? A gente fala da política daqui a pouco. Mas, resumindo, as pessoas que apoiaram o impeachment da presidente são as pessoas de esquerda, e elas estavam criticando. Não exatamente. Então, eu não vou colocar mais, porque, né, cara, realmente eu tomei alguns strikes aqui de gente judaica, pensamento judaico, que tinha seus canais ali de estudo judaico, da Bíblia no contexto judaico, e eu colocava aqui para nós no canal, dando uma moral para eles, tipo, apoiando o judaísmo no nosso país, mas o que eu recebi foi 3 strikes, um do Zandona, Matheus Zandona, do Ministério Ensinando de Sião,
Eu tenho todas as provas aqui das nossas conversas. Nunca pensei, até o Esdras, velho, não tinha quase nenhuma visualização direito dos vídeos que tinha dele do meu canal. E eu ajudando o canal dele a crescer, também me pediu para me tirar os vídeos. Então é sempre o egoísmo mesmo e aquele pensamento que a gente vê que todos estão no mesmo barco, realmente. Então por isso eu não quero tomar um strike desse canal também, do Terça Livre. Até porque a gente fica muito frustrado quando a gente apoia tanto um canal, quer divulgar, só que não dá pra divulgar só falando do canal sem mostrar alguma coisa do que você tá falando. Você tem que mostrar, né? Porque você não vai conseguir mostrar com palavras muitas vezes. Você tem que mostrar o cara falando. E o que eu percebi dele falando é o seguinte: essa geração que está agora, eu tenho percebido o seguinte: essa geração que veio agora, tanto no Brasil como no mundo inteiro, essa geração é uma geração muito perversa. A nossa luta tem sido, irmão, desde a Primeira Guerra Mundial, pelo que eu tenho visto, é contra o comunismo. O comunismo hoje tem sido o mal do nosso mundo. Porque o pensamento comunista de Marx e de outros também, não só dele, mas de outros, mas principalmente o Deus Marx, para eles tem se mostrado uma desgraça no nosso mundo, no nosso planeta hoje. Até pior do que o Islã. Até pior do que o Islã, né? O Estado Islâmico, que é também terrível, né? E ele disse o seguinte: os mais velhos ainda reconhecem a ajuda que os Estados Unidos deu para tirar esse país do comunismo. E hoje o país da Coreia do Sul é considerado uma potência educacional, de infraestrutura, de tecnologia, e a sua própria população não reconhece isso. A população o quê? A população mais jovem, a população que está vindo agora. Para você ver como os jovens estão imbecilizados. E esses jovens vão pagar muito caro por esse tipo de pensamento, de não querer a moralidade, princípios, viver esse tipo de coisa. Tenho apoiado o esquerdo, porque os esquerdistas, irmão, infelizmente, eles são maquiavélicos mesmo, são falsos, eles manipulam, sabe? E não tem nenhum tipo de moralidade. Então por isso que eles têm conseguido muito resultado. E os da direita já pensam muito no que vai fazer, no que não vai. Eu acho que tem muito bom senso no meio da direita nessa questão, por ter esse pensamento em Deus, na religião, na moralidade ética. Então eu fiquei perplexo quando ele falou isso aqui, e ver que a Coreia do Sul está indo por esse lado, quase que querendo fazer uma aliança, voltar atrás com a Coreia do Norte, irmão. Imagina, a Coreia do Norte é um lugar que o pessoal passa fome. Ele mesmo, nesse vídeo, você acompanha o vídeo todo, você vai ver ele falando isso. A Coreia, o país da Coreia do Norte, esse imperador de lá, esse Kim Jong-un, não sei o nome dele, muitos passam fome lá. O país está bem dizendo uma desgraça. É dependente de todos os países. Você vê que ele é dependente de todos, porque não tem nada a dar o país dele, mas ele só tem contato com o país comunista. Então é complicado, e espero que vocês venham entender esse tipo de análise. Exatamente os erros que a presidente fez na corrupção. Estavam criticando as atitudes dela como uma presidente conservadora, entendeu? Então, por exemplo, essa presidente que foi afastada é uma presidente 100% do lado dos Estados Unidos, né? Tem um sistema de defesa antimísseis que chama THAAD, T-H-A-A-D, que é um sistema que consegue interceptar qualquer míssil norte-coreano. Ele tem 100% de precisão. Se a Coreia do Norte lançar um míssil nuclear para os Estados Unidos, ou lançar um míssil qualquer aqui para a Coreia do Sul, esse sistema intercepta. Então, é um sistema de defesa, entendeu? Não é um sistema para atacar ninguém, é um sistema puramente de defesa. E o que me dá raiva profunda aqui? Eu fico com raiva, sério. Que tem gente aqui na Coreia do Sul que é contra colocar esse sistema de defesa aqui. E não é pouca gente, não. Entendeu? Não é pouca gente. Eu acho um absurdo isso. Quem que apoia esse sistema de defesa? Os mais velhos, que sabem da importância da aliança com os Estados Unidos. Então, quando você vê, tá tudo misturado aqui, a parte política da Coreia do Sul, com as relações com os Estados Unidos,
com a história. E isso que você falou do marxismo cultural está acontecendo aqui na Coreia do Sul também, que nem aconteceu no Brasil com Lula. As pessoas estão sofrendo lavagem cerebral. A esquerda aqui começou os protestos contra a presidente falando, estamos lutando pela ética, pela transparência, não sei o quê. E aí a massa de manobra juntou os protestos. Massa de manobra, o que eu quero dizer? As pessoas boas, de bom coração, elas não são exatamente comunistas, mas são pessoas de bom coração, que foram levadas por esse discurso de ética, não sei o quê, aí foi lá e inflou os protestos. Isso ajudou a presidente a cair, entendeu? Essas pessoas não são comunistas, mas juntam muita gente. É um pouco o que aconteceu com o Lula também, entendeu? Então essa é a situação que está aqui. É bem triste, viu? É bem triste. O cara que está em primeiro lugar aqui, na verdade, agora começou a empatar com o segundo, né? Mas o cara que até 3 dias atrás estava em primeiro lugar é o maior comunista, entendeu? O cara que diz que... Ele falou assim para a imprensa, olha, nós da Coreia do Sul temos que saber falar não aos americanos. Ele falou isso. E falou o quê? Ele defendeu que a Coreia do Sul tem que conversar com a Coreia do Norte. Tem que conversar. Não, a gente vai resolver o problema conversando com a Coreia do Norte. Agora, como é que você vai conversar com um país? Eu também acho que a gente tem que conversar com a Coreia do Norte, mas como é que você vai ir para conversar? Como é que você vai conversar com um país que está ameaçando reduzir o seu país a poeira com uma arma nuclear? Entendeu? É isso que eu não consigo entender na cabeça desses esquerdistas. A minha conversa seria uma boa estratégia para poder tirar o povo sofrido e metralhar todos os militares sem dó. Uhum. Então, eu não consigo entender como esse cara está em primeiro lugar. Então é triste quando eu vejo isso. Eu converso com os meus amigos da minha idade, os coreanos, que assim... Como que o governo... desculpa, só mais uma pergunta. Claro. Como que o governo está orientando vocês aí na Coreia do Sul? Tá. Então, primeiro que assim, infelizmente, tá? Infelizmente, isso desde que eu cheguei na Coreia do Sul, eu percebi isso. Os coreanos, eles estão já anestesiados com toda essa situação, sabe? Porque são ameaças que vem já faz tempo, é o que eu te falei, desde a Guerra da Coreia, que a Coreia do Norte ameaça, fala que vai atacar, fala que vai tacar bomba nuclear, não sei o quê. Agora tá ficando pior, né? Porque... por que tá ficando pior? Porque é o seguinte, a Coreia, ela faz pesquisa, né? O que é a Coreia do Norte? Ela já tem arma nuclear, isso todo mundo já sabe, porque a Coreia do Norte já fez 5 testes nucleares, né? Só que por que a situação tá piorando, então, se nunca teve um ataque? Por que a situação está piorando? Porque durante todo esse tempo, a Coreia do Norte, qual que é a meta dela? É fazer uma bomba nuclear pequena, miniatura, que você consegue colocar num míssil que chama ICBM, que é Intercontinental Ballistic Missile, míssil intercontinental, né? Que é um míssil intercontinental, míssil balístico intercontinental. Se você coloca a bomba nuclear no topo desse míssil, você consegue lançar para os Estados Unidos, né? Aí você consegue fazer um estrago. Então essa é a meta da Coreia do Norte, né? Então é por isso que a situação piora dia a dia, porque a Coreia do Norte está lá pesquisando, tem os cientistas deles, eles fazem um teste, aí descobre o que deu errado, dá um conserta aqui, mexe ali. Então, conforme o tempo vai passando, eles vão chegando mais próximo desse objetivo, né? E o Trump... por que o problema está mais grave agora com o Trump? Porque análises do governo americano dizem que essa bomba miniaturizada já vai ficar pronta durante o governo do Trump, né? É isso que a inteligência americana diz, né? Que nesse governo do Trump, nesses 4 anos do governo Trump, a Coreia do Norte vai ter essa tecnologia. Aí é um absurdo total. Por isso que o Trump não está perdendo tempo e já mandou um monte de tropa já tem aqui permanentemente, né? Mas está mandando para cá navio de guerra, porta-aviões, né? O Trump falou que os Estados Unidos têm submarinos também, submarinos nucleares, então deve estar tudo armado aí, né? Só que é o que eu estou te falando, o clima aqui, eu sei de tudo isso que eu estou te falando porque eu sou super interessado no assunto, entendeu? Mas eu tenho certeza que eu e você, e quem está assistindo a gente, sabe mais do que... Está mais por dentro do que está acontecendo aqui na Coreia do que os coreanos. É um absurdo, né? Então você que está assistindo a gente aí pelo Hangout, agora está mais atualizado que o meu vizinho coreano que mora aqui do lado. Porque o
O coreano, ele tá anestesiado, ele não tá mais nem aí, porque ele já vive com isso faz tempo. Então, ele acabou meio que, deixa pra lá, não é problema meu, entendeu? Só que, por exemplo, aqui na Coreia do Sul, os homens, todos os homens, eles são obrigados a fazer exército por 2 anos. Né? No Brasil é 1 e não é todo mundo, né? Aqui na Coreia do Sul, todo homem tem que fazer exército por 2 anos. Então, eles só se preocupam com isso quando tem que ir pro exército, ou, por exemplo, no caso das meninas, quando o namorado vai pro exército. Agora, sim, é difícil eu ver, tá? O coreano, os meus amigos, sei lá, assim, preocupados com a Coreia do Norte, é difícil ver. É difícil ver um coreano pensando assim, puxa, a gente tem que ajudar os Estados Unidos a pressionar a Coreia do Norte, não, a gente tem que colocar um sistema de defesa mesmo no nosso país, porque, sabe, são poucos os coreanos que eu vejo com essa mentalidade, então isso que me deixa triste. Então, isso às vezes né, eu penso assim, caramba, eu tô tão por dentro da situação, eu sei qual que é a ameaça, parece que eu me preocupo mais com a Coreia do que os próprios coreanos, entendeu? É foda. Então é uma situação bem... Então eu acredito que a Coreia do Sul, infelizmente, só vai aprender a dar valor à parceria que tem com os Estados Unidos. E só vai dar valor a combater o comunismo, a combater o que é errado e que não é ético, numa situação de emergência, entendeu? Quando a água começar a bater na bunda, né, que a situação, aí que, sei lá, ter um ataque, alguma coisa assim, aí eles vão começar a valorizar tudo isso. Infelizmente, né, porque não deveria. Eles deveriam estar na ONU pressionando a Coreia do Norte, deveriam estar buscando ajuda dos outros países, né? Por exemplo, o Lula colocou uma embaixada brasileira na Coreia do Norte. É um absurdo, né? Agora, por exemplo, por que os sul-coreanos não fazem um protesto contra isso? Os coreanos podiam pedir para o Brasil para fechar a embaixada do Brasil na Coreia do Norte. Mas eles não tentam fazer isso, entendeu? Então a situação vai piorando. Para mim, quem está mais preocupado é o Trump. O Brasil tem embaixada na Coreia do Norte, a Palestina tem embaixada aqui no Brasil, o Brasil apoia a Venezuela, o Brasil apoia Cuba, o Brasil tem relações com China e Rússia, e ainda vem babaca dizer que o Brasil não é comunista. Interessante demais, né? Vou colocando um pedacinhos para não ficar comendo do vídeo que não é do nosso canal. É só para você entender, você ver como esse vídeo é maravilhoso na íntegra. Veja ele todo no canal Terça Livre. Para você ver, você não tem esse tipo de informação no Brasil, cara. Eu fico perplexo como pode. O Brasil é muito escasso de informação. Graças a Deus que existe esse canal aí de direita do nosso amigo aí, o Alan. Não só ele, tem o outro amigo dele lá, que eu esqueci o nome agora. Mas tem ajudado muito. E, independente de religião, muita gente, por causa de religião, nem consegue ouvir aquilo que é verdadeiro da parte da pessoa. E eu, nesse momento, eu não tenho religião nenhuma. Não sou católico, não sou evangélico, não sou cristão, não sou judeu. Creio no Deus Todo-Poderoso, o Eterno Criador. E sei que Ele tem usado todos esses instrumentos e ferramentas, nações, pessoas, religiões, para se manifestar às suas criaturas, tanto o catolicismo como o judaísmo, cristianismo e outros, né? E eu não quero mais bater nessa tecla de religião, não. Eu acho que no final a gente vai ter essa surpresa. Mas o que ele quis dizer, você vê, irmão, que eles estão lá trabalhando já no jeito já para poder fazer esse míssil compacto, né? Essa bomba nuclear compacta, para poder ter o maior alcance, né? Então a gente fica pensando, né? E as pessoas ficam aí Estados Unidos metendo um pau, irmão, sem saber do que está acontecendo, sem informação. Então tô colocando para vocês ver, para falar isso, irmão. Realmente o problema é mais grave do que nós imaginamos. O comunismo tem tomado conta do nosso planeta, nosso país.
Você vê que é muitos lugares, irmão. A Rússia não é aquilo que nós pensávamos. Muita gente, até amigos meus, outro dia nós conversando, eu sou fã do Putin, tipo, por causa da oratória dele, na forma do que o cara faz a oratória dele, é simplesmente fantástica mesmo. Tem até no meu canal alguns vídeos que eu dublei, porque a pessoa não quer ler a legenda, então a dublagem, nossa, ajuda demais. E, por incrível que pareça, não tem tanta visualização como que era para ter, que eu fiz para poder ajudar a pessoa a ver essas informações, em vez de ler a legenda, tá a dublagem, né? Às vezes a pessoa perde menos tempo, né? Pausando para ver de novo, voltando, às vezes perdeu uma frase. Mas é assim que é a vida. A gente tenta fazer o melhor possível. Muitos vídeos eu dublo porque eu sei que a informação ali o conhecimento, ele não pode deixar passar. Ele é de extrema importância. Então ficamos com essa informação aí, ó. China impõe restrições comerciais à Coreia, mas muitas vezes pode ser mentira isso. O que nós estamos sabendo agora é que os Estados Unidos pediu, né? O Trump pediu permissão para passar ali com seus navios para poder ir em direção à Coreia do Norte, para fazer ali, eu não sei se são ameaças, ou para fazer um ataque futuramente, ou para proteger a Coreia do Sul e o Japão também, que está correndo risco. Mas a gente sabe que tudo isso pode ser uma armadilha para os Estados Unidos também. E para você ficar mais atento sobre esse assunto, eu acho que o momento é a gente ficar atento a esse assunto, irmão. Porque o verdadeiro apocalipse agora é aqui. É esse que está acontecendo agora, que nós podemos ver e falar sobre o assunto. Eu fico pensando o seguinte, irmão. Eu nem queria falar isso, mas isso é de extrema importância para nós entendermos o seguinte. Nós não podemos ser, meu irmão, egoístas. Tipo, porque é bom para nós e dane-se o resto do mundo. Dane-se o resto do país. Eu vi uma pessoa comentando, que mora nos Estados Unidos, que está aqui no Brasil. Eu não vou falar de quem se trata. É só para você entender o contexto da história. E eu perguntando para ele e tal, e ele como imigrante lá, mas já ganhou o Green Card na época do Obama. Porque o Obama, realmente, para os imigrantes, ele foi bom. Ele trabalhou mais para as pessoas de fora do que para os próprios americanos. Agora, quem em sã consciência falaria, irmão, que aceitaria que uma pessoa trabalhasse mais para um governo de fora do que para o seu próprio governo, para o seu próprio país? Como foi aqui o Lula? Ele fez tantas coisas para os governos comunistas e esqueceu de fazer para o nosso país. Esqueceu não, ele não fez porque ele não quis. Então você vê que é duro ver dinheiro indo para fora e aqui nós passando dificuldade, né? E esse momento agora está mais difícil ainda. Então, tá acontecendo lá também. E essa pessoa falou assim comigo: eu preferia a Hillary do que o Trump. Porque o Trump hoje lá tá acontecendo o seguinte: eles estão pegando imigrante e não quer saber se o cara é trabalhador, se isso aquilo. Irmão, eu sei que tem um efeito colateral. E não é o Trump em si que está fazendo o serviço. É uma lei, uma imposição que ele colocou do governo dele para poder ser mais intolerante com as questões dos imigrantes, porque está tendo muito problema nos Estados Unidos. Muitos países têm problema com a imigração. Os Estados Unidos sempre teve problema com a imigração, irmão. É chegar a ser ao ridículo falar um negócio desse, né? Uma que ele foi para lá imigrante. Ele foi para lá de uma forma ilegal. Não foi legal, foi ilegal pelo México. Então, aí chega a falar que preferia a Hillary só porque para ele seria melhor ela lá, a questão do imigrante, irmão. Quer dizer, é o famoso egoísmo. Eu não coloquei o pedaço do trecho não, que eu não achei ele, mas o Leonardo lá no Terça Livre vai falar o seguinte, que os coreanos são muito trabalhadores, eles chegam até passar noites sem trabalhar, para poder trabalhar, sem dormir para poder trabalhar. E ele falou que admira muito isso. Mas o que eu vejo com o meu olhar? O meu olhar já é diferente. Que essas pessoas que fazem isso, irmão, é porque são pessoas que só pensam nelas mesmas. Pensam tanto no materialismo do trabalho, do resultado do trabalho,
que eles esquecem da parte de pensar no contexto geral, na civilização, na parte da comunidade, na maioria. Então a pessoa, eles estão até tipo, o Brasil também tá assim, é tanta violência que as pessoas estão ficando indiferentes com a violência, estão acostumando com a violência. Como ele disse que tá lá na Coreia do Sul também, as pessoas estão ficando indiferentes já, acostumadas com a situação. Pensam tanto só em trabalho. Tá assim, no Brasil também tá assim, a pessoa trabalha tanto tempo, é tanto tempo trabalhando que não tem tempo para poder ver notícia, não tem como estudar direito para ser uma pessoa mais intelectual. No Brasil tá assim, meu irmão. Aqui tá acontecendo a mesma coisa. No Brasil tá acontecendo a mesma coisa. As pessoas trabalham muito e não tem tempo. Não tem tempo para poder estudar. E é isso que os governantes queriam. Eles não têm tempo para poder entender a situação. Então vão ficando ali aquelas pessoas zumbi trabalhando para ter o que comer, para ter as suas vidinhas, né? Porque chega a ser medíocre, tem certas vidas que a pessoa vive uma vida sem como vou dizer a palavra aqui, uma vida sem importância, né? Sem um propósito a realizar. Então eu vi ele falando isso e aquilo eu fiquei pensando, puxa vida, o mundo inteiro tá ficando assim, né? Sem pensar no seu próximo. E é só o Mashiach mesmo, só o Mashiach para nos libertar dessa situação, só Deus para vir e nos libertar dessa situação, porque o mundo tá em polvorosa, tá próximo a uma terceira guerra mundial. Os jovens que nós temos são totalmente idiotas. Não são todos, irmão. Quando a gente fala assim, a gente tá generalizando todo mundo, mas é a grande maioria. Eu saio aqui aqui no meu bairro, saio aqui em São Paulo, eu vejo como o povo não tá nem aí. Povo burro, ignorante, vai num banco, não sabe se comportar. Às vezes tá na fila do banco para entrar no banco, a pessoa chega, não, eu posso usar o banheiro, tipo, para poder entrar e ficar na frente, na fila, meu irmão. Tipo, sabe, não tá tendo mais juízo, não tem vergonha na cara. Então tá faltando isso mesmo, sabe? A gente colocar em prática. Então fiquem com Deus aí e que Deus abençoe o Brasil e saiam da idolatria. Saia da idolatria.